A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 3 do primeiro trimestre do ano de 2024, que tem por título A Natureza da Igreja. O texto áureo que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, nos diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. A verdade prática: conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Nós somos pessoas privilegiadas por fazer parte da igreja, por ser membro da igreja, que é o corpo de Cristo. Por isso, nós temos que zelar pela obra do Senhor, né? Que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou, nos libertou, nos limpou de toda a imundície, para fazer parte dessa igreja, para fazer parte do seu corpo. Por isso, nós devemos zelar, né? Pela obra, pela boa obra do Senhor. Fazer com amor, com zelo, tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, né? Em prol da libertação das vidas, em prol do crescimento da obra de Deus. A igreja se fundamenta na palavra de Deus. Tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto da forma visível como invisível. E, finalmente, a igreja genuinamente cristã é uma, isto é, não é dividida, pois sem unidade não há igreja. A igreja do Senhor é uma, não pode ser dividida. É a igreja que Cristo vem buscar, a igreja que subirá com Cristo. É aquela igreja que trabalha em união. Os membros que trabalham em união. Uns ajudando aos outros, né? Que seja na dificuldades, que seja na alegria. Um membro ajudando o outro. Ela é fundamentada na palavra. Uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra do Senhor. Nesse aspecto, primeiramente, temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva. No princípio era a palavra. Jesus é a palavra que se humanizou, isto é, Deus feito homem. A igreja bíblica possui Jesus como seu fundamento. Efésios 2:20. Uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus. Tem Cristo como centro de sua vida. Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas Escrituras Sagradas, a palavra inspirada. A igreja usa a palavra de Deus, a santa palavra, como seu guia diariamente. Se não existe igreja verdadeiramente sem Jesus, da mesma forma não é igreja verdadeiramente sem fundamentação bíblica. Não existe igreja sem Cristo e que não seja fundamentada na palavra bíblica. A heterodoxia, o desvio doutrinário e a apostasia vem pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. A igreja precisa buscar diariamente a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, ter a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como seu guia diariamente, né? Sem estudar, sem alimentar espiritualmente, a igreja não é igreja. Não é a igreja do Senhor. Aquela igreja que não se alimenta da palavra do Senhor, né? A igreja precisa do alimento espiritual, que é a palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada. Habitada
pelo Espírito. A igreja é habitada pelo Espírito Santo, dirigida e capacitada por ele. A igreja tem o Espírito Santo em sua vida. Nós, igreja, que fazemos parte da igreja, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. Na verdade, a obra do Espírito Santo começa no seu trabalho de convencimento do pecador. É o Espírito que convence o ser humano do pecado. Nós que fazemos parte da igreja, nós que somos membros da igreja, nós levamos a palavra santa ao pecador. Mas quem vai convencer o homem do pecado, convencer o homem que ele está no caminho errado, que ele precisa voltar para o Senhor, é o Espírito Santo. É ele que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo quem produz a obra da regeneração. Quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, Atos 16:14, aí vemos uma obra poderosa do Espírito Santo trazendo convencimento para a salvação, né? É dever da igreja do Senhor pregar o evangelho, levar a palavra santa, fazer o pecador conhecer Jesus, levar Jesus até ele. Mas quem vai convencer ele do pecado é o Espírito Santo. Mas é dever da igreja pregar o evangelho a todos, a toda a humanidade. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. Agora regenerado, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito. O fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. O Espírito, portanto, habita o crente, capacitando-a. Sem a capacitação do Espírito, a igreja é inoperante e perde a sua essência. É por isso que nós precisamos andar em Espírito, ter o Espírito Santo diariamente conosco, para que assim a gente não caia em fracasso. A pessoa, quando cai em fracasso, é porque já se distanciou do Espírito Santo. É que deixou sentimentos ruins, a sujeirinha do pecado adentrar em seu corpo, né? E o Espírito Santo não habita em templo sujo, ou seja, um corpo que possui sentimentos maus, né? Coisas que não provêm do Senhor. Por isso que devemos sempre limpar a casa de Deus, né? Ou seja, o nosso interior tem que andar sempre limpo, porque é a habitação do Espírito Santo. A natureza da igreja nas suas dimensões, local e universal, local e visível. Biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isto é, em relação ao local e ao espaço geográfico, né? Ela pode ser vista e sentida. Nesse aspecto, a igreja existe localmente. Assim, vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas situadas em diferentes locais. A igreja de Deus que está em Corinto. Aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Nesses trechos, vemos as escrituras se referindo à eclesia, a unidade dos crentes situada em diferentes locais. A igreja de Cristo é uma só, né? Há diversas denominações, pessoas, nações em todo o mundo, né? Cada um servindo ao Senhor, servindo a obra, trabalhando. Jesus, quando vier, vai buscar uma igreja, aquela que se encontrar limpa,
preparada para se encontrar com o Senhor. As particularidades das igrejas locais. Pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuem suas particularidades. Os problemas encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos das outras. De igual modo, as virtudes. Por outro lado, embora estivesse todas sob a supervisão apostólica, observamos que eram autônomas uma relação às outras. Assim, possuíam sua dinâmica própria. Um método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado em outra. Então, todos têm seu modo de trabalhar, né? Cada igreja tem seu modo de trabalhar, cada pastor tem seu modo de cuidar do seu rebanho, né? Desde que seja fundamentado na palavra do Senhor, né? Cada um tem seu jeito de trabalhar. Uns, né, são mais enérgicos, o outro já é mais tranquilo e assim vai. O importante é trabalhar na obra, cuidar bem, zelar bem da igreja do Senhor, cuidar da obra do Senhor, né? Universal e invisível. Assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe também na sua dimensão universal. Somos conscientes da existência da igreja local, né? Aquela que nós fazemos parte dela. Pois dela fazemos parte, contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque nesse sentido, a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico. Assim, a igreja universal é invisível. É formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles que já estão também na glória. Essa é a igreja de Cristo. Ela, aquela que já está morando com o Senhor, né? Já partiu para a glória, é a igreja formada por cristãos regenerados, né? É a igreja que está aqui em Minas Gerais, é a igreja que está lá em Mato Grosso, São Paulo, que está aqui no Brasil, é a igreja que está em outro país, em outras nações, na África, Estados Unidos. Então, é uma igreja. Jesus, quando vier, vai buscar apenas uma. A igreja vai subir com o Senhor, né? Aquele que está preparado. Cada um tem seus costumes, né? Diferentes. Mas a doutrina bíblica é a mesma, né? Pode ter os costumes, né? Diferentes. Mas a Bíblia é uma só. As denominações podem desaparecer, mas a igreja de Cristo é indestrutível. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja de Cristo, da igreja cristã, né? Igreja cristã é aquela que professa Cristo como Salvador, é aquela que anda nos caminhos do Senhor, é aquela que obedece às Escrituras, que anda de acordo com os mandamentos do Senhor Jesus. O que fará com que uma igreja ou denominação seja cristã é sua fidelidade a Cristo, é ser fiel ao Senhor Jesus e fiel à Bíblia Sagrada, e fiel às Escrituras Sagradas. É isso que faz a igreja ser denominada cristã. Igreja do Senhor Jesus. A igreja é uma. Isso significa que a igreja é indivisível. Na analogia onde compara a igreja ao corpo humano, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida, porque não pode haver divisão no corpo, né? A igreja precisa ser unida, né? Que não há divisão no corpo, né?
todos trabalhando em prol do bem-estar da obra de Deus, todos os membros trabalhando em prol do crescimento da obra do Senhor. Não pode haver divisão entre os membros, entre a igreja. Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. Todos nós que somos membros da Igreja de Cristo devemos ter comunhão uns com o outro, né? Não ter picuinhas, não ter aquela divisão entre os irmãos, né? Uns querendo ser mais do que os outros, né? Nós, perante Deus, somos todos iguais. Temos diferentes talentos, né? Porém, para Deus, nós temos o mesmo valor. Esse princípio se aplica à igreja também, né? Que não subsistirá igreja dividida. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele consegue por meio da divisão, né? Julgando, né, um irmão contra o outro. Devemos evitar a todo custo o partidarismo, as preferências e os exclusivismos, se quisermos preservar a unidade da igreja local. Temos que trabalhar em união. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 136. Devemos viver em união, sentir alegria quando o irmão está alegre, sentir alegria quando o irmão recebe uma vitória, né? E sentirmos triste quando o irmão também estiver triste, né? Não é assim os membros do corpo, né? Paramos para pensar. O dedinho, né? Esse pequenininho, né? A gente, às vezes, ele passa até despercebido, né? Achamos que ele nem tem valor. Porém, dê uma batidinha nele, machuque esse dedo, né? Arranque uma unha dele, né? Faz um cortinho. Todos os membros do corpo sentem. Não é isso mesmo? Quando o dedinho está machucado, aquela dor, às vezes ele se quebra, né? A gente machuca e tal. Gente, a boca não consegue se alimentar, não é? Os olhos não conseguem ver a beleza do mundo, a beleza à sua frente, né? A outra mão também não consegue. Então, todos os membros do corpo se voltam para esse dedinho que está machucado. Todos sentem a tristeza, a dor desse membro. Então, nós como membros do corpo de Cristo, é desse jeito. Quando o irmão se machuca, está doente, né? Está passando por dificuldades, né? Que seja financeiramente, que seja espiritualmente. Então, nós, como os membros, nós também sentimos, né? A dor do irmão, né? Unidade da igreja, igreja única. Paulo escreveu à igreja de Filipos: completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Filipenses 2:2. Esse texto mostra o anseio do apóstolo pela unidade da igreja, que como o corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade. E da mesma forma, cada crente, você, deve buscar isso, né? Pela unidade. A igreja é única. Se o irmão está sofrendo a perda de um ente querido, né? Nós sofremos com ele, né? Nós estamos ali com ele, acompanhando. Se o irmão está feliz, né? Celebrando uma vitória, um aniversário, tal, estamos ali com ele, né? Ao lado dele, nos alegrando com ele. É assim a igreja de Cristo. Diversidade na unidade.
Isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade de seu discípulo. Ali, os teólogos chamam de unidade de essência. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, com uma mesma essência, possuindo a mesma substância e um só propósito. É assim que os membros do corpo de Cristo devem ser. Da mesma forma, nós cristãos devemos buscar esse tipo de unidade. Nesse aspecto, unidade não é uniformidade. Somos diferentes. Ou seja, né? Unidade não é ser igual, não é ser uniforme, né? Igual, irmão. Todos nós somos diferentes, todos temos temperamentos diferentes, né? Temos temperamentos distintos e maneiras diferentes para fazer as coisas. Mas mesmo assim, somos um em Cristo. Jesus, para perseverar no mesmo, somos um em Cristo, para perseverar no mesmo alvo, que é ganhar o céu, morar no céu, sermos salvos, trabalhar na obra do Senhor, ganhar vidas, né, para Cristo, tirar vidas do lamaçal do pecado, isto é, levando a palavra do Senhor aos pecadores, e o Espírito Santo que vai libertar, o Espírito Santo que vai convencer o pecador do pecado, né? E ele vai vir até Cristo, né? Vai ser transformado, liberto e fazer parte do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, é o cabeça da igreja. E nós, cristãos, somos os membros que fazemos parte desse corpo, que é a igreja de Cristo. Glória a Deus. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Chegamos ao final de mais uma lição bíblica, a qual aborda a natureza da igreja. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra de Deus, deve estar fundamentada na Bíblia Sagrada e habitada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita na igreja. E a igreja precisa estar limpa. A igreja também existe tanto local, aquela que a gente faz parte, né? No nosso bairro, né? Como também universal, né? Espalhada pelo mundo afora. Não está limitada nem pelo tempo, nem pelo espaço. Ela existe para a eternidade. A igreja de Cristo existe porque Cristo virá buscá-la um dia para morar no céu. E a igreja subirá, aquela que estiver limpa, com as suas vestes limpas, que estiver preparada, esperando o noivo que é o Senhor. A igreja é a noiva de Cristo. E a igreja precisa estar se preparando aqui na terra, né? Porque Cristo brevemente vai vir buscar a igreja. Glória a Deus. E que o Senhor continue nos abençoando, que nós possamos continuar, né, firme nesse caminho do Senhor. Que o nosso alvo é alcançar o céu, morar com o Senhor nas mansões celestiais. Fique com Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.